tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para darmos continuidade, tá certo? A Grécia, tá? Dessa vez iremos falar sobre o capítulo 9 do Livro dos Senhores, cujo título é A Cultura Grega e o Helenismo, né? Vimos um pouquinho sobre a importância dessa questão do helenismo, né? Isso porque os próprios gregos se consideravam que helenos, tá certo? O império de Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, o cara que vai tornar aí a Grécia extremamente grandiosa, tá bom? Então vamos dizer que se entende, né? Compreende o helenismo, tá certo? Que vem do grego helenizien, que quer dizer viver como os gregos, né? Então eles se autoconsideravam helenos, tá bom? Período da história da Grécia que vai ficar aí compreendido entre a morte de Alexandre o Grande da Macedônia, tá bom? E a anexação de algumas ilhas, principalmente das terras romanas, beleza? Então alguns modos de vida, né, irão ser presentes, modos de vida diferentes do que os gregos estavam acostumados aí a levar. Então o helenismo vai ser aí a concretização de um ideal de Alexandre o Grande, o de levar e difundir a cultura grega aos territórios que conquistava. Tá certo? Vai ser nesse período que vai eclodir aí, né, vários filósofos, a ciência vai entrar em evidência, tá certo? Então a gente vai ver aí alguns nomes bem familiar do nosso cotidiano, tá bom? Então o mundo cosmopolita, né, alexandrino e as filosofias industriais. Professora, o que seria isso? Cosmo está relacionado ao mundo e polita está relacionado aí à política, né? Então seria a política do mundo, beleza? Então algumas pessoas irão viver muito fortemente essa questão. Tá? Com o Império de Alexandre, os casamentos eram formados entre gregos e nativos, o que antes não eram permitidos, tá certo? A difusão aí de suas línguas, é claro que permanecia o grego, né, oficialmente falando. Todo mundo, né, todo o mundo antigo passou a ser governado por cidades gregas ou polis, né, que não ficavam na Grécia, cujas populações eram aí multirracionais, ou seja, ficavam espalhadas por vários territórios que fossem conquistados. Porém, com a morte de Alexandre o Grande, né, o império acabou sendo dividido, tá certo, em facções e em guerras. Começou a haver muito conflito por questão de domínio, por questão de poder, né, quem dominaria, enquanto permanecia aí a unidade cultural criada por ele. Então a unidade cultural permanece, né, o manter da cultura, o manter da língua, mas assim as cidades elas estavam se desvinculando do território grego, tá certo? Então assim havia uma luta de conflitos incessante no nível político. Tá? Assim vivendo em um mundo cosmopolita, ou seja, o homem helênico, né, está preocupado como um homem civilizado deve viver em um mundo inseguro, instável e perigoso, e a partir daí vão existir o surgimento de muitos filósofos, tá? Vai ter a questão de Alexandria, né, que vai receber esse nome de Alexandre o Grande, que vai batizar uma biblioteca imensa que ele vai fazer, que inclusive é uma das antiguidades do mundo atual, né? Na cidade de Alexandria, que vai ser a cidade mais importante, tá certo? Chamada assim porque Alexandre a batizou com seu próprio nome. A antiga biblioteca de Alexandria foi uma das maiores bibliotecas do mundo e ela vai florescer aí sobre o patrocínio da dinastia ptolomaica, né? E vai existir até a Idade Média, quando vai ser totalmente destruída aí por um incêndio casual de Júlio César romano, né? Os romanos começam a invadir o território, tá certo? E vai destruir. É claro que ainda hoje acaba sendo aí seus resquícios, né? Uma das maiores antiguidades do mundo antigo.
tá certo? Cinismo, né? O que foi o cinismo? O cinismo tem uma curiosidade bem interessante, porque vai ser aí uma corrente filosófica, tá? Fundada por um discípulo de Sócrates. Sócrates, né? Que vai ser tão falado aí pelo professor de filosofia, chamado Antítenes, né? E cujo maior nome foi Diógenes de Sinope. Então isso aí vai surgir por volta de 500 a.C. Ele vai pregar o seguinte: ele vai pregar, né, essencialmente o desapego aos bens materiais. Né? Cínico vem do termo grego cínicos, que significa como um cão. Apelido esse dado, né, aos atenienses, a Diógenes, beleza? Pelos atenienses a Diógenes. Então, ele vai acabar recebendo aí esse apelido de cínico, né? Sou uma criatura do mundo, do cosmo. Cosmo é o mundo, né? E não de um estado, de uma cidade, polis particular. Então, ele pertence ao mundo. Com esse pensamento, Diógenes vai cunhar o termo cosmopolita, tá certo? Pensando como um ser político do mundo, beleza? Ele vai ser um dos pupilos de Sócrates, né? Que vai aí de quem ele aprendeu o preceito ético fundamental de que a virtude e não o prazer é a meta da existência, né? Tudo que um sábio faz, disse Antítenes, né, está em conformidade com a virtude perfeita. Olha só o cara, velho. O prazer, né? E o prazer não apenas é desnecessário, como é mesmo um mal. Então, o cara diz que o prazer da vida acaba se tornando mal. E é claro que vários segmentos vão discordar desse pensamento dele, tá certo? A distinção entre valores verdadeiros e falsos é a única distinção que conta. Todas as demais decisões são lixo. Por exemplo, né, distinções entre o teu e o meu, público e privado, nu e vestido, cru e cozido, tudo isso é um absurdo, não existe, é apenas o que é verdadeiro e falso. Então os caras davam altas viajadas, né? Reza a lenda que Alexandre o Grande, né, ao encontrar com Diógenes, teria perguntado o que poderia fazer por ele. Mas ele, olhando para Alexandre, diz o seguinte: não me tires o que não me podes dar, né? Deixe-me ao meu sol. Então veja que o cara, ele não obedecia aí às instituições, ao Estado, tá certo? Então tinha essa pegada. E hoje a gente ainda usa o termo cínico, né? O termo que meio que desvaloriza aquilo que é falado. É meio cinismo, é um cínico, né? Ele não está ali crendo com convicção naquilo que foi dito, tá certo? Existe uma outra linha de pensamento chamada ceticismo, que vão ser aí considerados os primeiros relativistas da filosofia, que vem do derivado, esse nome bem estranho aí, e está em grego, do qual eu não sei pronunciar, que significa olhar à distância, tá certo? Observar, e a doutrina que afirma que não pode obter nenhuma certeza a respeito da verdade, ou seja, que toda verdade é mentirosa, né? Coisas de filósofos, enfim, tá certo? Pelo ceticismo, chegamos aí primeiro à suspensão de juízos e depois à liberdade do distúrbio. Né? Então, primeiro temos que ir pela razão e só muito depois pela emoção. A beleza das coisas existe na mente de quem as contempla, ou seja, a beleza ela pode existir para uma pessoa e para outras não, tá certo? Para quase todo mundo em que o povo acreditava, né, em determinado lugar, parece haver gente em um outro lugar que acredita no oposto. Então eles acreditavam muito nisso, tá certo? Na questão oposta, né? Existe beleza? Será? Ou será apenas a beleza de quem vê? Então vejam que eles mantinham muito essa questão, a dúvida, sempre a dúvida na linha filosófica do ceticismo, tá certo? A dúvida, um questionamento, uma indagação. Epicurismo, é nome muito estranho, tá bom? Enfim, tá? Eles são aí os primeiros humanistas, eles vão aí dar uma
prioridade para o ser humano como ser essencial, tá certo? Como muitas posturas aí do século XX, a filosofia empírico ficou melhor. Era materialista, tá certo? E cultuava o prazer. Foi a primeira filosofia desse tipo a ser desenvolvida intelectualmente em sua plenitude, tá certo? A boa vida nesta vida, a felicidade neste mundo deve ser nossa meta, tá certo? Então, sobre o medo da morte, a morte nada é para nós, né? Então vejam só, eles acreditavam que o prazer estava acima de tudo. E não é um prazer, quando se fala em prazer, é apenas prazer materialista. Era um prazer em comer, prazer em estar juntos. Prazer seria relacionado à questão da felicidade em si, tá certo? Sobre o medo dos deuses, nada temos a esperar e nada temer. Então vejam que os humanistas eles já começam aí a questionar o poder dos deuses, tá certo? E é claro que eles vão ser aí bem malhados naquele período. Numa época em que todas as formas de vida pública eram imprescindíveis e altamente perigosas, eles ensinavam as pessoas a buscar a felicidade e a realização das suas vidas privadas e não coletiva, tá certo? Era a vida incógnita, era uma de suas máximas, era viver ao máximo, tá certo? Individualmente falando, você e você mesmo, e primeiro você, segundo você, e terceiro você, e sempre você, tá certo? Estoicismo, né? A filosofia do Império Romano, quando os romanos vão tomar a região da Grécia. Uma vez que a morte e a adversidade estão fora do nosso controle, e acontecem a todo mundo, devemos enfrentá-las com nobre resignação, tá certo? Então aqui a gente vamos ter alguns principais, né, filósofos, Zenão, Sêneca, tô vendo lá, vem nome difícil de novo, Epicteto. Bom, enfim, esse nome bem estranho, tá certo? E Marcos Aurélio, que vai ser aí a característica do Império Romano, tá certo? Sobre Zenão, quase todos os sucessores de Alexandre, podemos dizer todos os principais reis que existiram depois de Zenão, professam estoicismo, tá certo? Eles começam a ver aí a questão da batalha, né? A questão da derrota em si com resignação, com nobreza, tá certo? Com classe. O suicídio não era tabu para os estoicos, tá? Ao contrário, acreditavam no direito de um homem decidir a sua própria morte, tá certo? Quanto à sua vida, beleza? Então o estoicismo ele vai ser fundado por Zenão, tá? E vai afirmar que todo o universo é corpóreo, ou seja, e governado por logos divinos. A alma está identificada com este princípio divino, tá certo? Como parte de um todo ao qual pertence. Então esse já começa aí a acreditar numa questão da alma, na questão do não suicídio, né? Na questão aí do viver dignamente, com resignação, com nobreza, tá certo? Eles vão fazer várias atribuições, não só na filosofia, né? Os helênicos, eles não vão fazer aí atribuições não só na filosofia, como também na ciência, na arquitetura, na construção aí de objetos, tá? Relacionados aí a desenhos de mapas, descobertas de embarcações e várias outras, tá certo? Euclides, né, que vai ser aí o pai da geometria, então eles também vai ser grego, tá certo? Helênico, eles vão aí criar vários mapas, várias características voltadas à matemática, à geometria, ao estudo astronômico, tá certo? Várias indagações, vários pensamentos filosóficos que irão levar a humanidade a refletir, a repensar, né, o que seria público do privado, o que seria político, o que seria viver a própria vida, o que seria viver para os deuses, né? Então tem muito essa pegada, tá? Então, num período helenístico, nós temos aí essa questão, tá, da união
de algumas culturas para que mantivesse aí a língua grega espalhada por vários territórios que fossem conquistados. Temos ainda, né, o neoplatonismo. O neoplatonismo ele vai surgir com Pórfirio, e vai ser aí um dos filósofos mais importantes, discípulos aí de Plótono, responsável por organizar e publicar aí tratados, certo, do mestre, que vai ser compostos por livros, beleza, que vai aí falar sobre a transformação dos padrões nas escolas, nas universidades, tá? Vai falar do positivismo, do desenvolvimento da filosofia, da importância do pensar, do refletir antes de agir. Então vai ter muito essa pegada, tá certo? Ele vai oferecer aí ao leitor uma passagem pelos escritos que vai trazer uma formação filosófica, a condução aí até o absoluto. Tá? O alvo geral dessa leitura é a interpretação de textos nas escolas aí do Império, em primeira linha, né, que seria aí a transformação da vida, né, a cura da alma, a condução dos seres humanos para um ser político, um ser pensante, um ser filosófico. Então vejam que essa aula foi pura filosofia, porque foi isso que o período helenístico ele retratava, tá certo, senhores? Sei que essa aula não teve tantas curiosidades como teve aí a Grécia, né, e toda a sua mitologia. Aqui a gente já tem uma quebra sobre isso, tá certo? Para dar início aí ao Império Romano, tá? Então esse foi o nosso 9º capítulo, correspondente aí à cultura grega e ao helenismo. Espero que os senhores tenham compreendido um pouquinho sobre esses relatos filosóficos, tá? E essas ideias filosóficas que fazem tanto a gente pensar. Beleza, gente? Para vocês um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!